Olá, povo querido. Meu nome é Marcos Ferreira, eu sou professor de música do Instituto Federal da Bahia, campus Vitória da Conquista. Estamos aqui para mais uma aula de música. O tema da aula de hoje é escrita e leitura musical não convencional, ou não formal, ou não tradicional, enfim. A gente pensa, então, que nessa linguagem, nessa escrita musical, a gente não vai utilizar a pauta musical, como a gente vê aqui esse exemplo de uma partitura que é escrita em cima de uma pauta de 5 linhas e 4 espaços, com notas musicais, com figuras de som em silêncio e tal. Na linguagem que a gente chama aqui linguagem dos quadradinhos, esse esquema tradicional, universal, não é trabalhado. Essa escrita e leitura musical não formal foi criada pela professora Maria Lúcia Campos, que é professora do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, e tive o privilégio de trabalhar com Maria Lúcia há alguns anos, e ela inicialmente pensou essa linguagem para crianças de 1º ao 5º ano, e depois a gente foi ampliando isso, ela foi trabalhando para levar essa linguagem para os alunos do 2º segmento do ensino fundamental e depois para o ensino médio, e eu fiz uma adaptação também para trabalhar aqui com os alunos do ensino médio integrado aqui do IFBA. O ponto específico da aula de hoje são sons com duração maior do que um tempo. Nas aulas anteriores, a gente trabalhou com um som dentro de um tempo, 2 sons para um tempo ou 4 sons para um tempo. Trabalhamos também com silêncio, trabalhamos também com a localização do som dentro do universo sonoro em diferentes alturas. Então, trabalhamos com sons agudos, médios e graves. E hoje, então, a gente vai trabalhar especificamente essa questão do som maior. Para grafar isso, a gente vai precisar de uma ligadura, de um arco, que vai ser posto sobre as linhas verticais para, então, mostrar que aquele som vai ser maior do que um tempo. Tá? Esse exemplo que a gente está vendo aqui tem 4 quadrados, ou seja, 4 tempos, mas o primeiro tempo tem um som, o segundo tempo tem um som, e o terceiro e quarto tempo foram unidos, né, por um arco, foram ligados por esse arco, para que forme, então, um som com a duração de 2 tempos. Então, a gente tem isso aqui. Tá, tá, tá. Ok? O próximo exemplo, a gente, então, tem 5 tempos, são 5 quadrados, com linhas verticais isoladas sobre eles, ou seja, são 5 tempos e apenas 2 sons, porque o primeiro som tem a duração de 2 tempos, porque uniu o primeiro ao segundo tempo, e depois a gente tem uma união do terceiro, quarto e quinto tempo, formando um único som de 3 tempos. Então, a gente executa assim. Ti, ti. Esse exemplo agora foi colocado para a gente não confundir o agrupamento, né, de sons dentro do mesmo tempo com a ligadura de um tempo ao outro, formando um som longo. Tá? Então, veja aí, nesse primeiro exemplo, a gente tem, na primeira linha, o primeiro tempo está ligado ao segundo tempo, formando, então, um som de 2 tempos. E depois, o terceiro e quarto quadrado estão agrupados por uma linha horizontal que nos aponta que ali são 2 sons de meio tempo cada um, dentro de um único tempo. Então, a execução é tá, tá, tá. Na segunda linha, a gente tem 4 quadrados, inicialmente ligados, né, por arcos, formando, então, um som de 4 tempos. E depois a gente tem 4 quadrados agrupados por 2 linhas horizontais, formando, então, 4 sons dentro de um tempo. Então, a gente tem tá, 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 tá. Ok. Esse próximo exemplo, a gente tem 4 quadrados no primeiro ponto, depois mais 4 quadrados. Os 2 primeiros quadrados estão agrupados por uma linha horizontal, o terceiro e o quarto quadrado também, e os outros 4 quadrados por 2 linhas horizontais. Então,
na primeira parte a gente tem 2 tempos, e na segunda parte apenas um tempo. Na primeira parte são 2 tempos, 2 sons em cada tempo, né? Ou seja, 2 mais 2 aí não são iguais a 4, né? Então, essa complexidade aí. Veja. Tá, 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 tá. Ok? Essa mesma estrutura a gente vai utilizar com ligadura. Veja bem, o exemplo anterior são 4 quadrados iniciais agrupados de 2 em 2 e depois 4 quadrados agrupados por 2 linhas horizontais. O exemplo agora são 4 quadrados iniciais ligados, né, de 2 em 2, formando 2 sons com 2 tempos cada um, e depois 4 quadrados ligados por linhas, por arcos, né, formando então um som de 4 tempos. Então, esse exemplo é tá, tá, tá. Ok? Bom, o próximo exemplo traz uma diferença de tamanhos de sons. A gente tem um som do tamanho do tempo, depois a gente tem um som de 2 tempos, volta a ter um som de 1 tempo, um som de 3 tempos, um som de 4 tempos e um som de 1 tempo. Tá? Eu vou usar sílabas diferentes para cada configuração, ou seja, um som de 1 tempo vai ser tá, um som de 2 tempos vai ser té, um som de 3 tempos vai ser ti e um som de 4 tempos vai ser tu, ok? Tá, té, tá, ti, tu, tá. Bom, muito bem. O exemplo final, a gente então mistura os elementos que foram trabalhados nas aulas anteriores. Sons de 1 tempo, 2 sons de 1 tempo, silêncio, 4 sons de 1 tempo e a ligadura formando um som maior do que 1 tempo. Tá? Então, esse exemplo, veja que a gente tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tempos, e a gente tem um som no primeiro tempo, 2 sons no segundo tempo, um silêncio de 3 tempos, depois 4 sons dentro de 1 tempo, um som de 2 tempos e um som de 1 tempo no final. Resumindo, isso aqui seria, então, essa configuração. A gente tem o mesmo exemplo anterior, a gente tem 9 tempos, são também, né, casualmente, 9 sons e um silêncio de 3 tempos. Tá? A execução disso fica tá, 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 tá. Vou fazer mais uma vez. Ó, o tempo é esse. Ti, ti, ti. Ti, 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 ti. Ok? É isso, espero que tenha ficado bem claro. Um beijo, um cheiro em queijo e até o próximo encontro.